Nós sabemos que o nosso coração tem como função impulsionar o sangue para todo o organismo, para todo o corpo. E é o principal responsável assim, por uma vida longa, por uma vida saudável, se ele for bem cuidado, se ele for bem tratado e observado. E em 1967 aconteceu o primeiro transplante de coração feito por um médico sul-africano. E foi assim, é claro, uma notícia que correu o mundo, foi algo assim extremamente benéfico e surpreendente, E a partir disso daí muitas vidas, foram salvas, e a gente, por aqueles que chegam numa situação muito crítica, ainda tem uma esperança, de viver um pouco mais. E eu queria nessa noite assim refletir com os irmãos com a seguinte pergunta: como está o seu coração espiritual? Se você pudesse fazer um exame minucioso, como a gente faz muitas vezes no coração, faz um eletrocardiograma, olha só quantos exames, ecocardiograma, uma cintilografia, um cateterismo, uma ressonância, uma tomografia, não é isso? Todos esses exames do coração. Se tivesse um aparelho que fizesse um exame do coração espiritual, como é que estaria? O que a gente poderia encontrar ali? Abre sua Bíblia lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém? Essa parte aqui do livro de Ezequiel, até o final do livro, nesse capítulo até o final, vai trazer profecias com relação à restauração de Israel, logo após o exílio, logo após o cativeiro. E tem um anúncio de uma boa nova, da possibilidade do homem ter a comunhão com Deus e a possibilidade dele viver com Deus na eternidade. E para que isso acontecesse, há a promessa de Deus que Deus purificaria o coração do homem, E a gente sabe que isso somente é possível na fé em Cristo, na fé em Cristo. Crendo em Jesus, o Espírito Santo vem habitar, dando poder, dando qualidade, dando virtude, que nos faça, que nos incline à vontade de Deus. Sem isso, nós não nos inclinamos à vontade de Deus, Então, por isso há uma mudança no nosso coração. Deus promete um coração renovado, dar-vos-ei coração novo, mudando dentro de nós, aqui no coração é o ser interior, mudando no nosso ser interior o princípio ativo. Há um princípio que ativa as atitudes, ao pensamento, ao olhar, à mente, e esse princípio ativo é mudado pelo Espírito Santo, dando a possibilidade da gente se inclinar para o Senhor e desejar o Senhor e a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor. Dá também a possibilidade, uma vez que estamos no Senhor, de examinar o nosso ser interior e encontrar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que é mal diante de nós, tudo aquilo que não nos faz bem, Estando, por exemplo, segundo o Evangelho, segundo a comunhão com Deus, segundo a busca de Deus, nós podemos olhar para Deus e encontrar os rancores que estão enraizados dentro da gente. Engraçado que sem a presença do Espírito, sem a consciência da presença da vontade de Deus, a gente não faz esse exame. A gente até alimenta o rancor, Mas com a presença de Deus a coisa muda, porque mudou o princípio ativo. A gente encontra, por exemplo, pecados não confessados, tantos erros que a gente fez, foi deixando, nunca confessou, e de repente o Espírito Santo traz à nossa mente e a gente começa a colocar isso diante do Senhor. Ódios, amarguras, desejos imundos, maus pensamentos, quantas coisas, falsidades dentro da gente. E Jesus ensinou no Evangelho que todas essas coisas e muitas outras coisas procedem do coração. Não
foi o que Jesus ensinou? Todas essas coisas procedem, os maus desígnios procedem do nosso coração. Então aqui nós temos uma promessa de um novo coração. E a que eu queria compartilhar é qual é a natureza de um coração renovado. Qual é a natureza de um coração renovado? Primeiro, é um coração preparado para buscar a Deus. Por quê? Porque buscar a Deus não faz parte da nossa natureza, né? A nossa natureza errante não busca Deus, foge de Deus. Eu creio que de alguma forma, não consciente talvez, nem sempre consciente, na maioria das vezes não consciente, a gente sabe que há alguma feiura em nós e a gente se esconde. É mais ou menos que nem a história de Adão, lá no começo da Bíblia, né? Quando errou, se escondeu. Deus, quando o chamou, ele ficou bem escondido lá, né? Questionando como é que Deus o encontrou, né? Mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente compreende a nossa natureza, a gente compreende a obra de Deus em nosso favor, aquilo que Ele fez, e aí alguma coisa muda na gente, dá a possibilidade da gente buscar a vontade dEle. E com a presença do Espírito Santo, a gente começa a desejar Deus na nossa vida. A gente começa a querer mais, a desejar conhecer, saber da vontade dEle. E uma vez que a gente vai conhecendo e sabendo da vontade, nós vamos também procurando, tendo o desejo de se adequar à vontade de Deus, né? Ficar dentro daquilo que Ele espera. O profeta Jeú encontrou isso no coração do rei Josafá e disse o seguinte para ele: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então Josafá foi um bom rei, não perfeito, mas foi um bom rei, em que antes de tirar o poste ídolo da terra, os ídolos, ele havia no coração dele determinado que Deus seria Senhor dele. Então, uma vez que ele estabeleceu que Deus seria o Senhor dele, o senhorio de Deus sobre a vida dele, ele tirou as outras coisas que poderiam ocupar o lugar de Deus e dispôs o coração para o Senhor. É o mesmo movimento na nossa vida, porque até então nós não temos a consciência muitas vezes, mas nós alimentamos e estabelecemos que nós é que vamos governar a nossa vida. E aí é preciso tirar esse ídolo do coração, que é a nossa própria vontade de ser Senhor, de ter o controle e fazer o que a gente quer fazer, para que o Senhor venha e estabeleça o senhorio dele, né? E uma vez tirando esse poste ídolo, aí então surge o desejo de buscar Deus, né? Então isso é a característica de um coração, é um coração que é preparado para buscar Deus. Por isso a gente não pode viver uma vida assim, ignorando os apelos que o Espírito Santo vai fazendo dentro da gente. Não sei se você, na sua caminhada, tem observado os apelos que o Espírito Santo tem feito para você. Há muitos apelos, né, que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo mostra a nossa frieza, o Espírito Santo mostra a o nosso comportamento de colocar tantas coisas à frente da vontade de Deus, mostra em nós sentimentos que não são de acordo com a vontade de Deus, mostram em nós a nossa preguiça, não é isso? Tantas coisas, mostra o nosso erro, mostra a nossa inclinação, mostra que aquilo que estamos pensando não está correto. Então o Espírito Santo faz muitos apelos para a gente acertar situações. Muitas vezes é preciso voltar para o caminho que a gente começou para refazer a caminhada, né? A gente já percorreu um bom caminho e às vezes não adianta querer acertar as coisas lá, precisa voltar, fazer um acerto aqui atrás, para depois então a gente continuar a caminhar. O Espírito Santo vai mostrando, né? Vai fazendo esses apelos no nosso coração. E será que a gente está ouvindo, né, esse apelo? Será que a gente está alimentando o desejo por Deus? A gente está procurando praticar, né, a vontade do Senhor? Então, o transplante de coração espiritual é feito por Deus, ele é perfeito, mas a gente deve exercitar a nossa vontade
no Senhor. Assim como nós recebemos um coração sadio, mas nós precisamos ao longo da vida exercitá-lo, né? Por isso é recomendado a caminhada, por isso é recomendado uma boa alimentação, não é isso? Tudo isso vai exercitando o coração para a saúde. A mesma coisa na vida espiritual. A natureza de um coração renovado, segundo a verdade, é um coração que teme a palavra de Deus. É um coração que teme a palavra de Deus. Quando a gente diz que teme a palavra de Deus, a gente está dizendo que reverencia a palavra de Deus. Não é reverenciar o livro, mas reverenciar a mensagem, reverenciar o conteúdo, a palavra. É isso, é o que está aqui. Essa é a reverência. A reverência pelo livro não é difícil, mas a reverência pela vontade exige de nós submissão, né? Autonegação, reconhecimento. Com temer a palavra de Deus, diz a gente se submeter à palavra de Deus, a gente respeitar a palavra do Senhor para a nossa vida, a gente colocar para dentro da gente, de forma prática, aquilo que Deus revelou, está revelando, revelou e está revelando naquele momento da nossa vida. Né? E o contrário disso é uma pessoa que vive tomada pelo colesterol, né? Vive tomada pelo colesterol, vai entupindo tudo quanto é veio, vai dando arritmia, né? E a gente vai vivendo fora do ritmo, né? A mesma coisa. A palavra de Deus, ela vai nos limpando. A palavra de Deus vai limpando as artérias espirituais, vai desentupindo, né? Vai abrindo o caminho para o fluxo daquilo que é de Deus correr livremente. E com isso a gente poder ter uma vida melhor, né? Dando a possibilidade de saúde para a gente. Olha só o que o autor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Né? Então a palavra de Deus, ela faz esse trabalho, um trabalho que a gente às vezes não consegue fazer com a nossa própria palavra, com um conselho, mas quando a palavra de Deus encontra lugar, ela vai derrubando tudo, ela vai transformando, ela vai mudando o pensamento, ela vai confrontando a vida da gente, né? O salmista diz assim no Salmo 119, 161: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Então aqui dizendo, olha, num momento de guerra, ou um rei que enfrentava outros povos, a gente sabe quanto deve ser terrível ter que sair com o exército naquele tempo, naquele contexto, e lutar ou defender a sua cidade, né? Ele diz, mais do que esse temor da invasão, da guerra, da luta, eu temo a sua palavra. Então a gente não é o medo, mas é a reverência e o respeito por quem falou. Então a pergunta é se nós temos dado razão a Deus. Porque se Deus fala e Deus é quem Ele é, e a gente não ouve, a gente faz dele um mentiroso. Porque se a gente entendesse que Ele é verdade, a gente temeria. A gente não chama Deus de mentiroso, mas Ele está falando uma coisa, nós sabemos quem Ele é, nós não ouvimos, é a mesma coisa de dizer, olha, o que Ele está falando, Ele não vai fazer, o que Ele está falando não é verdade, o que Ele está falando não acontece, porque se a gente levasse com seriedade, a gente temeria, né? Nesse sentido de reverência. Então, quando a gente teme a palavra de Deus, o conteúdo, a vontade de Deus revelada, a gente reafirma a nossa fé em Deus, porque aí a gente diz, eu sei quem disse, eu conheço o que foi dito e quem disse, e a gente reafirma a nossa fé, a gente dá razão a Deus, porque Ele está dizendo, e a gente diz, é isso mesmo, Senhor, é assim mesmo, e a gente prova, e nós somos visitados pelo poder e pela eficácia que a palavra tem.
Quando você ouviu uma palavra sendo anunciada e aquilo veio de encontro ao seu coração e aquilo mexeu com a sua vida e produziu transformação, eu acho que todos nós aqui sabemos o que é isso, né? Já aconteceu com a gente de ouvir a palavra, ela encontrar um lugar no coração e mexer dentro da gente, é porque a gente deu razão a Deus naquele momento e a gente foi visitado pelo poder da palavra. O canal da visita é a abertura do nosso coração, é a boa terra. É que Jesus fala da parábola do semeador. É a boa terra, caiu em boa terra, caiu na terra que estava desejosa e ouviu e acolheu, agasalhou a semente. E uma vez que a terra agasalha a semente, produz fruto. Não é isso? Então assim é o nosso coração. E o último ensino que eu queria trazer sobre a natureza de um coração renovado é que é um coração que se transforma num tesouro do bem, né? Um coração renovado é um coração que busca Deus, não é isso que a gente falou? Um coração preparado para buscar Deus, um coração que teme a palavra de Deus e um coração que se transforma num tesouro do bem. O que é isso? Jesus ensinou que os maus desígnios procedem de onde? Do coração. E é justamente no coração, no ser interior, que ele vem morar, que Deus vem morar. E é justamente ali que a mudança acontece. Olha o que Jesus disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Que tesouro é esse? O ser interior. Não é isso? O homem bom tira do ser interior, que é bom, coisas boas. O homem mau tira do ser interior coisas más. Não é isso? Então o coração renovado é um coração caracterizado pelo bem, onde Deus opera e a gente coopera. Deus opera e a gente vai cooperando, né? Deus age, a gente se abre. Deus fala, a gente ouve. Deus manifesta, a gente acolhe. Deus ensina, a gente joga para o lado de dentro do ser, né? É isso aí, Deus age, Deus opera e a gente coopera, né? Mas muitas vezes Deus sempre faz a parte dele e a gente não faz a nossa. Esse que é o problema, né? Então veja, esse coração renovado, ele vai se tornando fixado em Deus, sincero, terno, honesto, um coração que busca o que é reto, se tornando quebrantado. O que é quebrantado? É o contrário de endurecido. Deus fala, a gente já se quebranta, não fica resistindo, já se entrega, vai se transformando num coração confiante, num coração obediente, num coração dedicado à oração, num coração zeloso, num coração que é bom. Vai se transformando, não é que vai transformando. Deus muda o coração, aí começa o exercício na vida, e esse coração vai bombeando, ele vai apresentando as coisas próprias de um coração saudável que Deus colocou na vida da gente. E o exercício o que é? Acolher a vontade de Deus na vida, não é isso? Então veja, essas virtudes quando vão sendo formadas na gente, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus, a vida de Jesus foi caracterizada pelo bem. Foi ou não? Foi. E o coração de Jesus, no coração de Jesus havia um bom tesouro. Tinha ou não tinha? Tinha. Olha o que diz Atos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora veja você tem o Espírito Santo, o poder de Deus já veio sobre você, ele habita em você, e a pergunta é se a gente anda por toda parte fazendo bem, e por toda parte curando as pessoas, ou a gente anda por toda parte adoecendo as pessoas,
adoecendo as pessoas com a nossa atitude, adoecendo as pessoas com a nossa palavra, adoecendo as pessoas com o nosso pensamento, com a nossa opinião, ou a gente anda por toda parte fazendo bem e curando as pessoas, porque era assim que Jesus andava, né? Por toda parte. Que toda parte é essa? Por onde você anda? Ah, mas eu fico em casa. Bom, em casa como é que é? Ah, eu trabalho. E lá no trabalho como é que é? Ah, eu trabalho e faço um curso. E lá no seu curso, o que você faz? Ah, eu tenho contato com a vizinhança. E na vizinhança, como é que você faz? Ah, eu venho à igreja. E na igreja, como é que é? Por toda parte. Por toda parte é onde a gente vai. Nós somos chamados assim como Jesus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Deus nos ungiu com o Espírito Santo. E uma vez ungido com o Espírito Santo, o princípio ativo que estava em Cristo também está em nós. Então nós devemos andar por toda parte, assim como Jesus andou, fazendo bem e curando todos os oprimidos. Ou nós estamos andando por toda parte ou por alguma parte não fazendo bem e não curando o oprimido, mas fazendo gente oprimida, né? Porque às vezes a nossa atitude oprime as pessoas, a nossa palavra. Então é uma reflexão para a gente fazer. E diz assim, isso acontecia porque Deus era com ele. Agora Deus é com você? Deus é com você ou não? Então, se é, o resultado tem que ser o mesmo com aquilo que acontece com Cristo, né? Pelo menos o nosso esforço nessa direção. Então, Jesus morreu na cruz, no nosso favor, no nosso lugar, e trouxe o cumprimento da promessa de Deus de que daria um novo coração. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Olha o transplante aqui, o transplante que acontece, né? E você sabe que o transplantado, ele depois vai ter que se adequar na alimentação, ele vai se adequar no exercício, não é isso? Vai ter que tomar medicamento, não é assim? Nós recebemos um novo coração e nós temos que ter essa caminhada também, nos adequarmos ao novo coração que Deus deu. Agora, exercitando esse coração, muitas vezes tomando o medicamento da palavra, para que logo ele esteja, né, funcionando 100% dentro da gente. O que acontece é que muitas vezes a gente recebe, mas as nossas atitudes rejeitam o novo coração. Não há uma rejeição muitas vezes no transplante, né? Então, e a gente se apossa disso por meio da fé em Cristo e a gente é transplantado. E o transplante de um coração novo, de um espírito novo, de um coração renovado é saudável, é disponível, é eficaz, é gratuito, diferente do coração de pedra que a gente nasce com ele, carrega com ele e precisa ser mudado. A gente viu aqui que a natureza de um coração renovado é que é um coração preparado para buscar a Deus. A gente está buscando a Deus, buscando a vontade dele. É um coração que teme a palavra de Deus. A gente teme o que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem sabido, o conteúdo da revelação de Deus para a nossa vida. E é um coração que se transforma num tesouro do bem. O nosso coração é um baú cheio de coisas boas? Ou o que tem aí dentro? O que será que tem aí dentro? Só a gente, diante do Senhor, pode fazer isso. Vamos orar e pedir que Deus, no nosso interior, renove o nosso coração. E uma vez que o nosso coração já foi transplantado pela fé em Cristo, esse coração viva de acordo com o propósito pelo qual Deus colocou na gente, né? Então hoje é uma palavra de transformação, para a gente olhar para a vida da gente e ver o que precisa ser transformado e o que de imediato precisa ser transformado. Então o que eu posso fazer para mudar alguma situação nessa semana? Não sei que situação que é. Eu tenho que olhar para a minha vida, você tem que olhar para a sua. Mas você está ouvindo a palavra hoje. E a situação deve ser mudada ontem, né? Amanhã já é tarde. Então o que a gente pode mudar?
quer que aconteceu ou tenha acontecido que precisa de uma mudança e a gente está adiando. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor tirou de nós um coração de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor tirou de nós um coração que andava no curso da própria vontade, fugindo do Senhor, dando razão a nós e não a Ti. Pela Tua graça, Tu nos visitaste com o Teu Espírito e o nosso pensamento mudou, a nossa mente mudou. Agora nós sabemos que o Senhor é Senhor da nossa vida e que o Senhor tem uma nova vida e uma nova maneira de viver para a gente. Senhor, que o nosso coração se abra para essa nova vida e que nós possamos desejar todos os dias a renovação do Senhor. Aquela renovação que sempre nos faça a dar razão para o Senhor e nos submetermos a Ti e buscarmos a Ti e temermos a Sua palavra e que no nosso coração se abrigue o que é bom. Eu peço isso, que o Senhor nos visite e nos convença e nos ajude em qualquer mudança que for necessária. Em nome de Jesus.